Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bernardo Sebastião, sou sócio fundador da Superlativos e hoje decidi falar para si que está à procura de emprego. Sim, você mesmo que está à procura de emprego já há muito tempo e não recebe feedback sequer, não recebe convites para entrevistas e continua desempregado há muito, mas muito tempo. Por que isso tem acontecido? Atenção! O problema que leva a isso a acontecer não está necessariamente pelo facto de outros terem mais qualificações do que você ou porque você tem menos qualificações do que aqueles que costumam ser chamados. O que temos estado a acompanhar nos processos de recrutamento que a gente dirige é que muitos candidatos têm se apresentado mal, ok? O currículo é o primeiro contacto que existe entre si e a empresa que precisa de si. Em vez de redigirem e-mails à empresa contando quais são os problemas que estão a enfrentar, ofereçam às empresas uma possibilidade de solução através da vossa integração, através da vossa contratação. As empresas, quando abrem uma vaga, não é porque querem tirar alguém do desemprego. As empresas, quando abrem uma vaga, significa que há uma necessidade a ser coberta, por isso vai-se ao mercado à procura de profissionais que tenham as qualificações necessárias para dar resposta ao problema ou desafio que estão enfrentando no momento. O que é que eu estou a tentar dizer? O nosso mercado está em uma condição que exige estratégia. E eu passo a explicar porquê. Nós temos alto nível de desemprego. Por quê? Porque há pouca oferta de emprego. Olhem para este paralelo. Há muita gente à procura de emprego e há pouco emprego disponível. Nós recentemente cuidamos de um processo de recrutamento em que tínhamos uma vaga para um lojista. Em apenas 30 minutos, recebemos cerca de 200 currículos, pessoas interessadas para preencher aquela vaga. Dentre estes currículos, tinha profissionais que nada tinham a ver com o perfil que se solicitou. E ainda recebi uma mensagem de alguém que disse uma coisa mais ou menos assim: Bernardo, tenho alguém que perdeu o marido e precisa desse emprego, mas essa pessoa não fez nenhum curso. Agradeço, por favor, que me ajudes. Nós temos disposição em ajudar. Contudo, os nossos clientes precisam de receber profissionais não pela necessidade que eles estejam a enfrentar no momento, não em razão dos problemas pessoais que a pessoa esteja a passar. Na verdade, as empresas precisam de um profissional ou de profissionais que consigam enfrentar ou resolver, conforme disse anteriormente, os problemas que existem. Então, se o nosso contexto, veja bem isto, se o nosso contexto é de uma vaga para 200 candidatos em 30 minutos, como é que você conseguirá fazer com que o seu currículo seja anotado no meio dos 200? Não envie o currículo que você enviou há 10 anos atrás a concorrer para uma vaga de pedreiro, em uma vaga aberta hoje, para um lojista. O que é que o lojista precisa de ter? O lojista precisa saber se comunicar adequadamente, precisa ter domínio de ferramentas informáticas como Word, PHP, WinREST, precisa de conhecimentos que sejam relevantes. Um lojista precisa ter uma boa apresentação, precisa ter uma boa dicção. Então, quando for preparar o seu currículo para concorrer à vaga de lojista, você deverá olhar para si mesmo e ver o que tens de valor para agregar ao seu currículo, de forma a posicionar a sua candidatura de maneira adequada, de formas a conseguir ganhar a atenção de quem está a cuidar do processo de recrutamento. Porque se não existir a estratégia que te coloque até a entrevista, acredita no que eu lhe digo, não vai ser chamado.
E, na Superlativos, nós temos um cuidado. Nós, sempre que formos anunciar uma vaga, é uma política que foi criada agora pelo nosso time, nós indicamos já no anúncio que serão contactados apenas aqueles que forem convidados para a entrevista ou selecionados para a entrevista. Por que a gente faz isso? Porque temos a consciência de que, pela realidade do nosso mercado, nós vamos receber muitos, mas muitos currículos. E o processo de triagem, ele não vai cobrir a quantidade de currículos enviados dentro do limite da abertura da vaga. Nós, se recebermos 1000 currículos e depois de triado 20, encontrarmos candidatos que têm o perfil que se adequa à vaga em aberto, nós não temos razões para continuar a fazer a triagem. Porque na pré-triagem a gente já vai selecionando quais são os candidatos que deverão passar à fase seguinte. E nessa triagem nós não levamos sequer 1 minuto para conseguir identificar quais serão os currículos ou os e-mails que a gente vai considerar. Recebemos e-mails do tipo, no assunto, vejam bem isso, no assunto, uma enxurrada de erros ortográficos e um desconhecimento absoluto sobre que vaga é que está em aberto. Esta questão, este posicionamento inadequado, nós, enquanto recrutadores, nós, enquanto responsáveis pelo processo de recrutamento em nome de algum cliente, já desconsideramos este candidato. Porque este candidato não tem o cuidado sequer de se posicionar de maneira adequada para se apresentar a nós, enquanto recrutadores, no primeiro contato. Conforme se costuma dizer, não existe uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. Logo, se o teu primeiro contato com a empresa que está a cuidar do recrutamento já é marcado por erros ortográficos e um posicionamento inadequado, desde já nós vamos lhe considerar como um candidato inadequado. Poderá ser que tenhas as valências necessárias para ocupar aquela vaga, mas a forma como te posicionaste no início dá uma impressão errada daquilo que você poderá trazer à organização. Então, desde a primeira fase, nós já não vamos continuar a ler a sua candidatura porque o teu e-mail está mal redigido, porque no assunto você deixa claro que desconhece quais são as necessidades que a empresa quer cobrir, ok? O que é que estamos a tentar transmitir? Para o seu currículo te levar à entrevista, você tem que ter um posicionamento adequado. Tem que listar bem um assunto. O assunto, quando você vai redigir o e-mail, o assunto tem que permitir que o receptor do e-mail perceba o que é que te levou a contactar-nos. Ou seja, estamos a recrutar um lojista. Você não vai escrever no assunto marceneiro qualificado. O que é que isso tem a ver? Se nós, ao cuidarmos do processo, não é? Nós separamos as águas. Ou seja, nós temos um e-mail dedicado para o processo de recrutamento e seleção, que é o recrutamento@superlativos.it.ao. Quando recebemos, ou melhor, quando anunciamos primeiro a vaga, dissemos, precisamos de um lojista. E, ao recebermos o e-mail naquela caixa de correio específica, diz marceneiro qualificado, o que é que a gente já consegue concluir? Que não é este candidato que nós estamos à procura. Vamos abrir o currículo deste candidato para ver o que é que ele tem de bom? Não, não vamos abrir esse currículo. Por que é que não vamos abrir? Por causa do nosso contexto. Nós fazemos parte de um contexto em que há muita gente à procura de emprego. E o desespero é tanto que a pessoa nem se dá o trabalho de ler os requisitos da vaga em aberto. Isso acontece-nos muito.